Eu sou o Pedro E eu sou o Matheus, e você está diante do espelho. Vamos falar então sobre trabalho. Vamos falar sobre trabalho, né? Tem que ter, né? Não adianta. Não tem se muito o que abalar. fazer. Nós vamos falar de uma coisa que todo mundo precisa, né? Que é um trabalho. Quem mandou não nascer herdeiro. Quem estiver incomodando a vida dos outros, te falta um trabalho. É, exatamente. Tá incomodando, tem tempo. Então Tá com vamos tempo. trabalhar. Isso aí. Vamos falar então um pouquinho sobre a nossa trajetória, né? De alguns trabalhos que marcaram as nossas vidas nesse tempo aí. Eu já trabalhei, vou dar uma simplificada, porque assim, ó, é muito louco. Às vezes eu tô conversando com as pessoas e eu falo, eu já trabalhei nisso. No que tu não trabalhou? É que eu vim de uma família onde a minha mãe sempre ensinou que pra gente ter algo, ter as coisas que a gente queria, almejava, a gente precisava trabalhar. Sim. Né? Então eu comecei a trabalhar muito novo. Acredito que tu também. Eu comecei com 11. Comecei com 11. Com 11 anos eu comecei no mercado do meu padrinho. Meu padrinho tinha um mercado perto da onde a gente morava. Primeiro eu vendi pastel, que eu já contei num vídeo lá pra vocês. E depois eu consegui trabalho nesse mercado do meu padrinho. Então eu estudava de manhã e trabalhava durante a tarde. E várias outras coisas, né? Mas trabalho é uma coisa que a gente passa muito mais tempo dentro dos nossos trabalhos, às vezes, e com as pessoas do trabalho do que com a nossa própria família, né? Então quer dizer que o teu trabalho pode muitas vezes moldar quem tu é. Com certeza. Certamente. Isso é. Tu quer contar um pouquinho pra ti? Mediante isso, né, vale ressaltar que ali, como eu falei, 11 anos comecei a trabalhar numa padaria, onde era de uma família, né, já sovava desde cedo. Mas ali que eu aprendi a amassar o pão. Amassar a massa. E pior é se tu só amassa pra outro comer, né, velho? Deus ama. Aí me quebra. Não, Desculpa. Mas olha, vamos lá. Além de amassar o pão, eu comia carne. Eu comia pão com carne. Galera, seguinte, ali foi onde eu comecei, né, no instinto mais de sobrevivência. A gente contou bastante sobre a nossa infância. A gente teve uma infância bem difícil. Difícil eu digo assim no intuito de dificuldade, né? Que nos moldou os homens que a gente somos hoje, né? Exatamente, isso mesmo, bagualzinhos. E aí, ali eu comecei a trabalhar, mas assim, ó, quando a gente entra no emprego formal mesmo, né, ainda mais sendo pessoas trans, no começo, antes da transição, no processo lá, Matheus Sapatão, Mabi, né, na época, ela teve muita dificuldade de encontrar emprego que lhe aceitassem, na verdade. Então eu tinha receio, porque eu tinha cortado meu cabelo, com 18 anos eu cortei meu cabelo. Então, antes disso eu trabalhava numas empresas assim, diária, né, fazia diárias, e aí com 18 anos, tem que assinar carteira, né, então eu queria arrumar um emprego, mas aí, tipo, loja, atendente, não podia, porque eu não tinha fisionomia agradável pra uma pessoa se sentir assim, nossa. E eles olham muito isso, né? Vocês sabem, em loja, lojista, eles olham muito da tua estética, de como tu é, pra poder ser uma pessoa que atrai o público pra pedir ajuda, pra comprar qualquer coisa. Então, esquece, nunca aceitavam meus currículos. E eu lembro que eu também procurava como corretor de imóveis e, tipo assim, esquece, jura, não davam a oportunidade também. Quando me viam, tipo, não tinha como. E até por eu ser uma situação financeira inferior a muitos, até o jeito de eu me vestir, então, me excluía de muitas oportunidades. Então, as pessoas às vezes passam isso até pela questão do modo de se vestir. Não tem roupa adequada, não tem muitas roupas para diversificar ali na semana. Tem tudo isso, né, gente, que abala muito na hora de tu ir procurar um emprego. E eu lembro que meu primeiro emprego formal mesmo, ele foi numa telemarketing. Foi atendente de telemarketing, que foi aonde me abriu as portas, porque daí tu ficava atrás do telefone, né? Tu ficava só numa linha atrás, a pessoa não te via, escutava só tua voz, então dane-se quem era por trás, né? E aí... e aí, tipo, pra mim era tranquilo, porque daí eu não precisava ter contato com as pessoas, e eu ótimo no trabalho, dedicado, focado, então eu fazia o meu melhor, sempre batia a meta, fui promovido várias vezes, todos os lugares eu sempre me destaquei muito bem, graças a Deus. E aí, isso foi uma das brechas que eu arrumei, então, para eu conseguir um emprego formal, carteira assinada, que me desse a oportunidade, porque eles abrangem muito leque para pessoa LGBT, justamente por isso, por essa parte que a sociedade
discrimina em não querer ser atendido por um gay, por uma lésbica, uma pessoa trans, ou enfim. Hoje já mudou bastante, né? Se a gente for ver, tipo, a gente vai em alguns lugares, já tem muito mais pessoas, assim, atendendo e estando nos lugares, do que quando a gente começou a trabalhar, né? Eu falando 18 anos, hoje eu tô com 33 praticamente, então são longos anos atrás, né? Mudou muita coisa, muita coisa. Mas era bem difícil, porque eu me lembro que eu tinha medo de cortar o meu cabelo. Eu demorei muito mais, né? Cortou com 18. Nem me lembro agora mais quando eu cortei, foi 2014. Demorei pra cortar meu cabelo porque eu tinha muito medo de não conseguir trabalho. Como eu saí muito cedo da casa da minha mãe, com 18 eu saí da casa da minha mãe e fui morar sozinho. Vim pra Novo Hamburgo, era de Sapiranga, vim pra Novo Hamburgo. Por mais que parecem cidades próximas, porém a oportunidade de emprego era bem diferente de Sapiranga. Sapiranga já era menor. Na época era calçado ou tu trabalhava em loja, ou fábrica de calçado ou em loja. E é que nem o Matheus falou, tipo, loja, tipo, imagina, machinho, né? Cabelo amarradinho aqui embaixo, lambidinho. Não tinha condições de comprar roupas melhor pra trabalhar. Então acabava, tipo, dentro da fábrica de calçado. Trabalhei em fábrica de calçado. E que nem o Matheus falou, na época não parecia tanto, mas não parecia tanto masculino, vamos dizer, né? Mas mesmo assim, quem via já sabia. Mas acredito que a gente sempre se dedicou tanto, porque acredito que a gente precisou sempre provar o dobro que a gente é capaz das coisas, onde acabamos nos esforçando muito onde a gente trabalha, entregando o nosso melhor. Então, todo lugar que eu trabalhei, eu cresci muito rápido dentro daquele lugar. Tipo, quando eu trabalhei na fábrica de calçado, era uma empresa muito grande em Sapiranga, conhecida como Paquetá Calçados. Na época era gigantesca, hoje tá falido, porque o calçado em si aqui tá falido, né? E eu me lembro que eu comecei como passador de cola na esteira. E quando eu saí de lá, fiquei 2 anos e pouco, eu era revisor de qualidade só de importação. Eu tinha uma salinha exclusiva onde eu só revisava calçados que eram importados, China, Estados Unidos. Então, isso é porque eu sempre me dei, tipo, eu de passar cola, eu comecei a abastecer esteira, fui pra cuidar da esteira e era muito louco, porque quem trabalha em fábrica de calçado, naquela época era uma mentalidade menor, tipo, era famílias ali. E eu sempre tive uma ambição de crescer. Eu nunca fui uma pessoa que conseguiu fazer aquilo ali e é isso aqui que eu vou fazer pro resto da minha vida. Né, porque, tipo, tinha pessoas ali que eu trabalhava, era muito louco, porque eu era novo, eu tinha 19 anos, 18 anos na época, e eu, tipo, liderava pessoas que estavam 10 anos dentro da empresa. E essa aceitação, ela é muito difícil, né, mas sempre provei muito no meu trabalho, nunca deixei nada a desejar. Então, em todos, esse foi um, né, que me marcou muito, porque realmente eu vi, eu não quero ficar dentro de uma fábrica, eu queria mais, sabe? Sim. Não por ser, mas eu era muito bom, era ótimo. Hoje eu trabalho um horário ruim em partes de madrugada. E o horário de fábrica era maravilhoso, era de segunda a sexta, sexta-feira eu saía um pouco antes. É que a gente precisa normalizar o desconforto no local, né? O desconforto ele faz a gente evoluir. A gente não vai ficar... Muitas vezes as pessoas ficam sim no primeiro emprego que começaram e ficam a vida toda, né? Ali tem um propósito muito grande. Mas muitas vezes tu não tá destinado a ficar pro resto da tua vida. Eu não tô desmerecendo tenente de telemarketing, mas eu não queria. Não acredito que eu tenha potencial, eu acredito que eu tinha outros potenciais em mim que eu me via fora de um tenente de telemarketing. E aí foi onde eu, né, eu queria mais. E aí depois que eu saí ali do atendente de telemarketing, com 21 anos eu saí, então eu lembro que eu comecei a largar currículo em mercado, porque eu queria trabalhar em outro lugar. Eu falei, as portas se fechavam muito pela aparência, corretor de imóveis não dava, tipo, várias coisas que dependia da fisionomia, esquece, não dava certo. E aí aquilo, tipo assim, mas pra mim, eu pensava, eu só preciso trabalhar, eu só preciso do emprego, eu preciso do dinheiro. Então assim, larguei um currículo no mercado, Hiper X, lá não sei da onde, o Carrefour da vida, enorme assim, que tinha na esquina da minha casa. Eu disse, perfeito, vou a pé trabalhar, tudo certo. E aí eu peguei, comecei a trabalhar, larguei o currículo lá pra caixa, eu acho, se eu não me engano, frente de caixa. Só precisava do emprego, como eu disse. E aí a mulher me olhou e disse assim, olha, eu tenho uma vaga aqui que tu supre todos os requisitos e tal, que é segurança. Cara, na hora que ela falou segurança, me deu um alívio tão grande, tão bom, porque eu pensei assim, tá aí, uma coisa que eu nunca tinha pensado, que eu pudesse trabalhar numa área da segurança, porque daí, cabelinho curtinho, porte, sempre tive um porte mais parrudinho, tipo, ok, cara de brabinho, tá, fechou.
Marrento. É o canal. Comecei a trabalhar então de segurança no mercado. Ali me abriu um horizonte muito bom, porque, como eu disse, eu comecei a ver o homem que eu era, né? Eu era um cara bem macho, alfa, viril. E aí eu fiquei um bom tempo nessa profissão. E aí eu fiz um curso para me especializar na área de segurança, né? Mas aí é que tá, vocês vê que a gente vai sendo selecionado pela nossa aparência. Então assim, ó, quantos lugares que tu vai que o segurança é um sapatãozinho, um caminhãozinho, né? Um homem trans. Então assim, vai te rotulando a isso, mas não tem problema, tu precisa de um emprego naquele momento. Né? Além disso, tu precisa se especializar, tu precisa ser, que nem eu falei, aí eu me especializei, fiz um curso voltado à segurança. Pum, a maior empresa militar me chamou para trabalhar como segurança de lá. Aí sim, aí eu comecei a ganhar alto nível, conheci um outro nível de mundo, né? Me respeitaram como tal, quanto mais bravo eu parecesse, melhor era. Eles precisavam de cota feminina e alguém forte, que pudesse operar fuzil, submetralhadora, pistola, 9mm, tudo isso. Então tinha que ser uma mulher bagualuda, né? Aí eles chamaram, no caso, na época, feminino, Matheus. Aí eu fiz minha transição lá. Mas para vocês verem, eu ganhei tanto respeito lá por tantos anos que eu fiquei nessa empresa militar, que, e como eu falei, especialização, estudo, terminar o ensino médio, que é o mínimo para mim, né, que eu vou dizer para vocês, eu não tive condições, como muitos falam assim, mas eu não tenho condições de terminar o ensino médio. Eu não tô desmerecendo, mas nossa, eu trabalhava o dia todo e estudava de noite, assim, ó. Então era bem sugado, eu tinha pouquíssimo tempo, mas eu sabia que o ensino médio era o mínimo que eu pudesse para mim poder ter a voz ativa numa entrevista, entendeu? Na empresa X que eu falei pra vocês, essa militar, se tu não tivesse o ensino fundamental, teu currículo é descartado, né? Eles nem conversam contigo. Então eu sabia ali que era o mínimo. Então eu, além disso, fiz os cursos de profissionalização e aí sim as empresas não tinham muito argumento. Tu tem dados, tu tem certificados pra te poder estar ali, entendeu? Então às vezes o lugar que a gente tá te moldando para uma nova oportunidade lá na frente. Às vezes a gente quer ter a melhor oportunidade do mundo com 18 anos. Não tem uma bagagem ainda, não tem uma história, não tem uma maturidade pra isso. É o que eu vejo hoje, assim, hoje eu fico olhando pro que eu faço, pro trabalho, pro respeito que eu conquistei dentro da área que eu trabalho hoje, né? E eu fico pensando, nossa, eu queria isso quando eu tinha 20. Mas que maturidade que eu ia ter de lidar com as pessoas. De tu ter que ensinar coisas pras pessoas mais velhas que tu, de tentar fazer elas abrirem a mente dela pro mundo como é hoje, ensinar as coisas. Se eu não tinha cabeça para ensinar naquela época, se eu fosse tentar, não ia ter paciência para ensinar, sim, não ia ter bagagem, como tu disse, para ensinar as pessoas. E quando eu saí quando eu não quis mais, tipo, pensei, não, quero ficar dentro da fábrica de calçado, quero algo mais, eu vim morar em Novo Hamburgo. Quando eu vim para Novo Hamburgo, é que nem tu falou, tipo, eu comecei a largar currículo em posto de gasolina. Porque a mentalidade da minha criação, ela foi assim, tu tinha que ter um trabalho bom, de carteira assinada, para ter direito a 10º, férias, comprar uma casinha, ter um filho e ter um carro. Aí tu tinha vencido na vida. Essa era a mentalidade que eu fui criado. Só que aquilo não me cabia. Eu ficava pensando, não é isso que eu quero para mim, sabe? Então eu me lembro que na época, quando eu contei para minha mãe, eu não trabalho mais de carteira assinada, eu sou PJ, a minha mãe, tipo, mas e agora? E isso e aquilo? Então, tipo, porque a gente não tinha conhecimento de financeiro, de entender o que tu precisa para te programar para isso, né? Então, tipo, tinha que ter 10º, férias no final do ano, senão tava toda errada a tua vida. Então, quando eu procurei esse trabalho em posto de gasolina, era porque pagava bem, dava uma cesta básica na época, tinha plano de saúde. E por muito tempo, por isso que hoje, pra mim, trabalhar no domingo é uma coisa que cara, se não for pra mim, eu não quero. Se não for pra mim trabalhar pro meu negócio. Fazer um evento, algo assim, beleza, mas é que por muitos anos eu trabalhei no domingo. Então eu tinha um domingo no mês. E às vezes se alguém não vinha, tu tinha que trabalhar naquele domingo no mês. Então tu não tinha nenhum domingo, sabe? Tu trabalhava de segunda a segunda. Eu nunca gostei de acordar cedo, tá? Eu sempre fui uma pessoa que gostou de trabalhar até mais tarde, nunca me importei de trabalhar até mais tarde, mas aquela coisa de acordar às 5, 6 horas da manhã era horrível. Só que eu arrumei um trabalho para trabalhar de manhã, porque por mais que eu não gostava, eu sabia que eu tinha a minha noite livre e eu podia
fazer um free em outro lugar também para ter mais uma renda. É capricorniano, né, gente? Você é viciado em trabalhar, Deus amado. Então eu trabalhava de manhã cedo, por mais que isso, só que tu não tinha final de semana, mas por muito tempo eu trabalhei assim, né, dentro desses horários. Mas para hoje poder dizer que e ter hoje o conhecimento de poder escolher, né, que não é uma coisa, óbvio, se acontecer alguma coisa na minha vida eu ter que trabalhar, ok. Não é um problema, não consigo imaginar, não vou passar trabalho porque eu não quero trabalhar, não consigo imaginar isso. Mas é uma opção de escolha que hoje eu consigo ter, mas que lá atrás eu tive que ter isso. E uma coisa que eu pensava do posto era, tinha uniforme, né, por essa questão da roupa da gente, tinha uniforme e trabalhava de camisa, meu. E eu tinha muito uma vontade de usar camisa. Que loucura, né? Então é aquele sapato horrível do posto, piranga, aquela roupa, aquela calça, no inverno é bom, mas tinha que usar aquela calça, era grossa pra caramba, camisa também, era um tecido bem grosso, não era camiseta, era camisa, né? Mas eu achava o máximo. Tu sabe que era muito tricky nos lugares, assim, que nem eu também tinha muito separado a roupa feminina da masculina, das fardas, né? Segurança, principalmente. Ah, tem a roupa feminina, tem a roupa masculina. E eu sempre pude escolher, assim, nos lugares. Eu dizia assim, tu consegue pra mim a masculina, me sinto mais confortável. E olha que eu nem tinha ainda assumido sobre, ser um cara trans. Cara, até porque, assim, já vale ressaltar que muitas vezes a gente... Que nem eu falo ali antes da minha transição, mas a gente sempre foi trans, né? A gente sempre foi meninos trans. Mas antes a gente fica se negando. Até nas empresas a gente fica se negando. As pessoas às vezes perguntam pra gente: mas tu quer se vestir como homem? Tu quer ser chamado como homem? Não. É só a roupa mesmo, tá bom. Porque tu não quer causar, parece que tu não quer... chamar atenção. Tu não quer chamar atenção, tu só quer trabalhar, tu só quer estar ali. Teu dinheiro. Tu não quer incomodar ninguém, tu quer fazer o teu. E aí, assim, nem tudo é mil maravilhas nessa empresa militar que eu trabalhei. Porque acontece, eu ganhei meu espaço, realmente, sabe? Eu trabalhei com muitos ex-militares, as visitas que tinha na empresa isso é uma coisa eram do que exército. Eu acho muito louco, que eu admiro muito, porque, tu foi para um espaço, querendo ou não, completamente difícil para pessoas trans estarem lá. Sim, e tu ganhou o respeito dessa galera. Então... Eu fui o primeiro, eu abri as portas para novos virem entrar, até aconteceu depois, né? E ele talvez ele não teve uma experiência tão boa, né? A gente é muito amigo, não íntimo mais, a gente não se fala mais tanto, mas a gente criou uma amizade porque ele foi uma inspiração para mim quando ele entrou na empresa. Mas assim, ele me ensinou muito e para ele talvez a experiência na empresa não foi tão boa quanto, porque eu acho que eu sou aquele cara que eu falei, eu não queria causar, eu não queria ser observado, eu queria passar meio despercebido. Eu sempre cresci naquele instinto de ocupar meu espaço, sobrevivência ali, para não ser demitido, para poder ter um emprego, para poder me manter, para poder comer, poder morar, não ter uma família de base para tipo assim, mãe, preciso disso, pai, preciso disso, não tem como. Então assim, eu comigo mesmo. E aí nos empregos, cara, eu só queria trabalhar. Quando tinha algum comentário transfóbico, uma piadinha, sinceramente, eu não escutava, eu focava em mim, eu pensava, cara, fala do meu trabalho agora. Fala do meu serviço, não tem pra falar, tipo, sempre referência. Precisavam de mim em tal horário, eu tava lá. Precisavam de mim outro dia, em outro horário, prontidão, sempre lá, sempre uma hora antes, meia hora antes pra me fardar, sempre pronto. Então, isso aí fazia as pessoas me reconhecer, fez muitos colegas que talvez até um preconceito tinham, entender, compreender mais sobre nós pela minha dedicação, pelo meu trabalho, sabe? Eu acho que o fato de eu não lamentar para as pessoas as dores que eu sofria por ser diferente, fazia com que as pessoas me largassem de mão, sabe? Tipo, o fato de eu não precisar ficar ali o tempo todo provando que eu precisava ter meu direito, eu mesmo fazia meus direitos, sabe? É que eu acredito que isso entra muito como a gente se posiciona, que nem o Matheus falou, eu sou da mesma linha de pensamento dele. Eu nunca gostei de chamar atenção em nenhum lugar. Nem de festa, nem de trabalho, nem em roda de amigo. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre falava isso, pela maneira que a gente se vestia e antes da nossa transição, a gente já chamava atenção sem a nós abrir a boca, só de chegar nos lugares. Então, quanto mais eu passasse despercebido em qualquer situação, mais eu não queria ser. Então, mais independente do que as pessoas... Porque eu sempre falo, a gente é um cartão de visita, tu não abre a tua boca como tu chegou, como tu te apresenta, é a primeira impressão. Então as pessoas já sabiam
já olhava, já sabia quem é que era. Então eu não gostava de chamar mais atenção. Eu nunca fui uma pessoa que me envolveu em polêmicas de trabalho, em discussão, entendeu? Eu sempre tentei ir, dar o meu melhor, fazer o meu melhor. Então me posicionar como, porque eu sempre acreditei no meu trabalho. Eu sei que eu sou um excelente profissional. Eu sei que tudo que eu faço, eu me dedico muito para aquilo ali. Independente se eu for um profissional hoje que vai botar gasolina num carro, eu vou ser o cara que, quando eu fiz isso, eu dava bom dia, eu dava boa tarde, eu dava boa noite. Eu desejava o bem do dia das pessoas naquele dia. Se me pedisse, porque eu me lembro que era uma briga calibrar pneu, né? Ninguém gostava. Cara, eu não sei se era por uma coisa assim, ó, que eu via todo mundo reclamar e quando a gente já sabia das pessoas certas que chegavam e iam pedir, a galera meio que não queria atender. Eu sempre ganhava gorjeta, cara, das pessoas disso. Porque eu já ia com a minha outra mentalidade. Eu entendia que aquilo ali fazia parte do meu trabalho. Eu podia não gostar. Tu não vai gostar 100% de tudo que tu faz no teu trabalho. Nem se tu tiver um negócio. Tu não vai gostar 100%. Então a gente precisa entender que tem coisas que fazem parte do nosso trabalho e a gente vai ter que fazer gostando ou não. É aquela coisa... Tudo que torna mais fácil ou mais difícil. Se tu ficar reclamando, vai ser sempre pior. É aquela coisa, quem faz o que quer é criança, né? A gente faz o que tem que ser feito. Exatamente. Então eu sempre me posicionei, eu sempre fui lá e entreguei meu melhor, porque eu aprendi que tu planta pra te colher. Então eu ia lá, eu vestia a camisa, eu mostrava o meu trabalho e me posicionava. Então, assim que eu sempre cresci em todo lugar que eu trabalhei. Tem uma história, eu trabalhei já de barbeiro, o Matheus sabe disso também, e na época que eu tava trabalhando de barbeiro, eu fazia Uber também. E olha só que loucura, quando eu fiz Uber, eu tinha um Corsinha, um Corsa preto, o Max aquele, né, que era de 4 portas, porque tinha que ser de 4 portas. E eu me lembro que na época eu fazia corrida, intercalava entre os dois trabalhos, final de semana, domingo eu conseguia trabalhar mais, segunda também, porque na época não abria barbearia em segunda. Então eu sempre dei um bom atendimento para as pessoas, mantinha meu carro limpo, e eu me lembro que eu tava tinha um grupo, né, de Uber, que a gente às vezes tava meio que junto, meio que um ajudava a cuidar do outro, compartilhava a localização, e uma menina pegou e me falou assim, ó, tu viu que a tua nota tá quase 5? Isso foi 2018, eu acho. Tu viu que a tua nota tava quase 5. Nessa época, a Uber dava um bônus de R$5.000 para quem atingisse 500 corridas consecutivas a 5 estrelas. E ela falou, tua nota tá quase 5. Se tu atingir 5, tu ganha. Eu falei, não existe. Nenhuma mulher tinha ganhado no Rio Grande do Sul. Na época, eu tava na classificação feminina, né? E eu já tinha cabelo cortado e tudo, mas eu estava na classificação feminina. Eu não tinha mudado documento nem nada. Então ela pegou e falou assim, tu tá quase batendo. E ela falou assim, ó, e o mais louco é que ninguém ganhou aqui. Eu falei, mas ninguém ganhou. Ela falou, ganhou uma mulher no Paraná. E eu fui pesquisar, né? Tudo que fala pra mim, eu começo a pesquisar e começo a ler. E realmente tinha ganhado uma mulher no Paraná. O restante, todos os vencedores eram homens. E aí eu pesquisei carro também, todos os carros eram carrão. E eu fiquei assim, ó, mas se fala, eu tava 4,9 alguma coisa. Só que era muito louco. Tem que ser 500 consecutivas. Se tu ganhar uma 4 estrelas, já caía a tua nota. E eu pensei, e agora? O que eu vou fazer, né? Eu vou bater. Cara, eu tava fudidaço nessa época. Foi bem ali do meu segundo casamento, que eu vendi tudo, perdi tudo, tava endividado. Então, olha que louco. Eu tava na casa da minha mãe, eu tava lavando louça, eu tinha que pagar, acho que um cartão de 3 mil e pouco na época, e eu falei assim, ó, lavando louça, não tem como. Não vou ter como pagar. Não vou ter como pagar. Enfim, fazendo esses negócios corridos, olha só, que loucura. Aí, eu me lembro que eu tava cuidando ali a nota pra ver se eu batia, e aí o que eu comecei a fazer? A gente aprende a ler as pessoas, né? Tinha pessoas que entravam dentro do carro, elas sentavam, elas pegavam o telefone, eu já sabia que aquela pessoa não queria conversar. Então é de tu ter senso, eu acho que isso é em qualquer lugar que tu tá. Se tu tá num lugar dando um atendimento pra alguém e a pessoa não tá te dando abertura, não seja invasivo, sabe? Aprenda a ler as pessoas. Então ali eu criei uma linha de atendimento muito louca. Porque ali, tipo, eu tratava as pessoas como eu gostava, que é aquela coisa, deu abertura, conversava, não deu abertura, era só boa tarde, boa noite, dava tchau pra pessoa e seguia a minha vida. E eu comecei a falar com as pessoas. Só que pro passageiro já tava aparecendo 5 estrelas. Que elas entravam no carro e falavam assim, ó, quero saber por que esse motorista era 5 estrelas. Porque o carro não era compatível, querendo ou não. Porque era só carrão na época, tipo os Black, sabe? E eu comecei a falar para as pessoas, não batia ainda. E contava a história. Mas a Uber vai dar uma bonificação, assim. E as pessoas desciam do carro dizendo assim, ó, se depender de mim, tu vai ganhar. Então ali daí eu comecei, e eu sempre tratei muito bem, com respeito. Fez uma corrente positiva. E eu pensei, vou bater, e eu ficava toda hora no aplicativo cuidando quantas corridas faltavam. Eu me lembro que um dia eu olhei, pô, caiu minha nota, daí eu desisti.
desisti, fiquei tri frustrado, né? Pensei, não vou ganhar essa bosta, né? Cansei, não vou mais cuidar disso. E eu me lembro que eu trabalhava com 2 telefones na época. E daí tinha um número me ligando, e eu não atendia. Daí um dia eu atendi aquele número, porque era para um telefone que era só de trabalho mesmo, que rodava o aplicativo que eu tinha internet. Ninguém tinha aquele número, a não ser a Uber, né? E eu não pensava. E eu me lembro que eu recebi uma ligação e o cara falou assim, ó, olha só, não sei o que, tu tem uma janta aqui em Porto Alegre. Fudido, eu pensei, se eu gastar o dinheiro pra ir nessa janta até Porto Alegre, é a mesma gasolina que eu vou gastar que eu posso trabalhar e fazer dinheiro. Não vou. Na minha cabeça. E ele falando Meu comigo. Deus. E ele falando, ele falou, tu não vai te arrepender e tu pode trazer um convidado. Daí, quando ele viu, eu acho que eu tava meio que, vou ver se eu vou. Daí ele falou, olha, posso te falar uma coisa. Tu não vai se arrepender se tu vier. Ali, meu amor, foi aqui na minha cabeça. Foi a chave que precisava. Chamei essa mesma menina que falou, que era a Josi, minha amiga que fazia Uber junto comigo na época. Falei, Josi, aconteceu isso e isso. Falei, vamos comigo? E ela disse, vamos. Cara, foi muito louco. Foi uma janta, assim, gigantesca. Todo mundo queria falar comigo. Porque nenhuma mulher tinha ganhado no Rio Grande do Sul aquilo ali. Ainda mais com o carro. Eu falava lá na apresentação, eu nem consegui comer lá. Nem preciso me perguntar que comida tinha, eu não lembro. Porque começou, daí teve uma pessoa dando palestra, falando da Uber, bababá. E do nada eles falaram assim, ó, olha o telefone de vocês. Caiu o Pix na mesma hora de 5 mil na conta da Uber. Eu paguei meu cartão. Top. Mas assim, ó, foi uma coisa muito louca. E que eu quero dizer, eu aprendi muito com isso, com a parte do atendimento com as pessoas. E eu sempre tive uma linha de pensamento. Eu sempre busquei fazer pro outro como eu gostaria que fizesse pra mim. Então eu sempre busquei dar um bom atendimento. Porque é muito ruim tu chegar num lugar de ser mal atendido, sabe? E uma coisa que eu aprendi de família é que o princípio é bom dia, boa tarde, boa noite e educação. Tu não precisa gostar de ninguém naquele lugar, mas se tu chegou, é o que tu precisa dar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então aquilo ali foi uma coisa que me marcou muito, numa época muito difícil que eu passei, porém foi um trabalho que me ajudou muito a crescer profissionalmente. É isso que eu ia dizer. Porque aí eu fui pro atendimento, que é o trabalho que eu tô até hoje. E quando eu fiz a entrevista, eu contei essa história. E a dona ficou enlouquecida comigo. E eu trabalhava no atendimento, mesmo com essa fisionomia. E ali, tipo, eu fui conquistando o meu espaço. Na verdade, eu comecei na cozinha das batatas. Uhum. Depois eu fui pro atendimento. Só que é o que eu digo, a gente vai conquistando o nosso espaço. Então eu entendo que sim, tem muita dificuldade para pessoas arrumar trabalho. Hoje eu acredito que não tanto como antes, até porque tá cheio de vaga de trabalho. Tá difícil de conseguir mão de obra hoje. Mas eu acredito que, independente da tua opção sexual, é como tu te posiciona. Tu como ser humano trabalha, tu como tu trata o outro, tu como tu te valoriza. Se tu é uma pessoa onde tu aceita tudo, sabendo do teu potencial, como o Matheus falou, ele sabe do potencial dele, eu sei do meu. Então, hoje tem coisas que não são negociáveis pra mim. Uma é falta de respeito. É aquela coisa, só quem se arrisca merece viver o extraordinário. E aí, eu não diferente, eu tava bem, tava estabilizado naquela empresa militar, eu tava super bem financeiramente, tava ok, mas aí teve eu já havia sido promovido por 2 vezes, e aí, pela 3ª vez, uma promoção cogitada, porque não tinha como me excluir quando tu é uma referência, né, quando tu é o cara que ensina os novos, então não tem como te excluir da vaga. Porém, é uma vaga que daí diretamente o presidente, CEO da empresa precisaria saber. E aí foi necessário falar com ele se uma pessoa trans poderia participar. E aí foi onde eu vi que não estava no lugar que eu queria estar. Porque eu vi que eu precisaria, então... O que foi de diferente ali? Por que uma pessoa trans precisaria passar pela aprovação do presidente e todos os outros passariam normal pelo processo? Porque daí não estava sendo avaliado o teu trabalho. Entende? Era o e gênero. aí eu comecei assim, não, mas aí veio a pauta de eu ser trans. Então ali foi onde eu vi, cara, vai ser muito difícil pra mim assumir toda a minha transição aqui. Vai ser muito complicado. Eles não me excluíam, eles não... Assim, meus colegas, principalmente, a gente tinha vários encontros, a gente tinha várias... banda tri, os líderes, chefe, coordenador, eu me dava muito bem com todos, né? Eu via que tu postava bastante coisa assim com a galera, você sabia. Sim, a gente se dava muito bem. Eu tenho muitos amigos e hoje clientes dessa época, né? São hoje como barbeiro, são tudo meus clientes, graças a Deus tenho muito amigo daquela época. Mas aí o que aconteceu lá foi em 2023 isso, foi onde eu descobri também que tem várias empresas que têm campanha de... Eu sei que cota pode ser um símbolo de exclusão,
mas tem de cotas pra comunidade LGBT, cara. Empresas, que nem eu entrei numa das cotas, numa empresa distribuidora de energia top aqui, né, do Rio Grande do Sul, a RGE. E é uma empresa que eu entrei na cota de ser da comunidade LGBT. E, tipo assim, eles fazem apoio à inclusão nesses casos. O Pedro tá se alongando, que eu acho que ele dormiu mal essa noite. Né? Dormiu pouco, é bebê? Dormi pouco. Eu tava editando o vídeo pra postar, que vai sair hoje às 19 horas, então eu fiquei então tarde. fiquem ligadinhos todos os domingos às 19 horas. E aí eu entrei nessa empresa então, enfim. Gente, eu sei que às vezes a gente tá angustiado porque parece ser difícil, né? Parece as coisas estar complicadas, os empregos parecem não ser de acordo com os que a gente deseja e tudo mais. Mas nem tudo é fácil, tudo é para te aperfeiçoar, tudo é para te moldar a tua visão, né? Moldar a tua realidade do que tu é capaz. E dentro de todas as dificuldades, quantas coisas a gente faz que a gente começa a ver que a gente tem dom, tem talento naquilo, né? Eu sou muito bom no tiro ao gosto muito de atirar tiro esportivo hoje, né? Fuzil, não tem como errar 100 metros. Enfim, é muito bom. A gente teve, né? Até o Pedro, a gente jogou, né, esses tempos, né? Airsoft. Muito bacana. Enfim, o que eu quero dizer pra vocês, depois até hoje disso, tá doendo meu dedo do tiro que eu levei. Eu também tô eu. E aqui pegou e falou antes de começar a jogar, ó. Meu, se tu levar tiro no dedo, dói demais. Primeiro tiro que eu levei, no dedo. Tem que usar luvinha, né? É fresco. Eu não quero sentir dor. Tá, é fora. Mas assim, gente, eu depois disso, eu fiz um curso pessoal. Fiz um curso de barbeiro. Nesse curso de barbeiro eu aprendi o quê? É um passo a passo, né? Cortar cabelo é um passo a passo. Degradezinho, 1, 2, 3, enfim, é um passo a passo. E tu tem meia hora de conversa com uma pessoa num corte. Então, assim, eu aprendi muita coisa na minha profissão hoje. As pessoas que vêm cortar comigo, indiferentes, se sabem ou não que eu sou trans, se eu sou sapatão ou não, se eu sou gay, se eu não sou, se eu sou travesti ou não sou, tipo, dane-se, eu tenho meu profissional, eu tenho a minha profissão, a pessoa vem ser atendida comigo se ela quiser, né? E aí eu tenho a carta de cliente que eu tenho hoje. Eu não me lamento sobre o quão foi difícil para mim chegar onde eu tô hoje. Não tô dizendo que as pessoas se vitimizam porque cada um tem uma realidade diferente, cada um sofre de uma realidade, uma visão diferente de vida, né? Tem gente que ficou tão bloqueada com as dificuldades que enfrentaram na vida e os preconceitos que acabam não enxergando as infinitas possibilidades que a tua mente pode ainda gerar para tua vida. E a gente é muito capaz de conseguir trabalhar onde a gente quiser. Se tu soubesse, eu hoje sei, com o conhecimento que eu tenho, que a gente é poderosíssimo com a nossa mente. Tudo que tu quiser ser. Eu já motivei tanta gente a trocar de emprego, cara. É um negócio surreal. Porque eu fico fazendo a pessoa entrar na mente dela. O que de tão ruim pode acontecer nas tuas tentativas de ser quem tu quer ser? E se tu focar total concentração, eu duvido que tu não alcance aquilo que tu quer. Se tu quer passar num concurso da Polícia Federal, se tu quer passar seja no que for que tu queira passar numa prova da tua vida, se tu se dedicar, é impossível tu não passar. Se tu der alimentar, quanto mais tu alimentar energia para aquilo acontecer, aquilo vai acontecer. As ferramentas vão chegar até ti. Agora, se tu não imaginar, se tu não elevar a tua frequência, se tu não for otimista, se tu for negativo, se tu for pessimista, né, nesse caso, se tu for um cara que se lamenta, se for um cara que vai sempre pensar que o mundo tá contra ti, adivinha, vai ser assim. E eu sinto muito porque só vai mudar a realidade quando tu quiser mudar a tua consciência. Não tem como. Dentro disso é que nem o Matheus falou. Eu nunca me coloquei num papel de vítima, no sentido, tipo, nunca fiquei... Sabia que existiam as barreiras, as dificuldades, então o que me movia? Minhas contas, eu era sozinho, tinha que me virar sozinho. Então eu tinha que baixar minha cabeça e trabalhar. Aguentei algumas coisas, nesse período a gente vai ter que, não tem como levar tudo ao pé da letra, mas aí é como tu te porta. Eu aprendi muito, às vezes, por mais que eu escutava algo em algum momento que eu não gostava, depois que uma certa maturidade, tu aprende, escuta, guarda e usa no momento certo. Uhum. Então eu comecei, como eu me posicionava, porque muitas vezes tu entra numa discussão que se tu tivesse guardado aquilo ali pro momento certo de tu usar ela, no sentido, tipo, aconteceu uma coisa no teu trabalho, tu não gostou, beleza. Só que quando duas pessoas estão conversando no calor do momento, tudo que é falado ali não é ouvido.
não é absorvido de uma maneira positiva. Então aconteceu algo, não gostei de como tu falou comigo, porém, agora, em outro momento, Matheus, isso, vai ser diferente a maneira que ele vai pensar. Então isso eu aprendi muito dentro dos meus trabalhos a fazer isso, sabe? Depois que eu criei uma maturidade e vi que ficar jogando na cara do outro não me levava a lugar nenhum, bem pelo contrário. Eu perdia a credibilidade que se eu tivesse segurado, eu ia ter ganhado lá na frente. Então eu me portei sempre de uma maneira diferente, eu tratava os outros como eu queria ser tratado, então eu consegui, em todos os lugares que eu trabalhar, estar no meu espaço e o meu respeito. Eu sinto que o que mais fez eu ganhar reconhecimento, seja onde eu for, é que eu não sou o cara da fofoca, sabe? Eu não gosto do leve trás. E todas as pessoas que me feriram ou me magoaram nos empregos por algum preconceito, algum julgamento, seja pela minha roupa, seja pelo jeito de eu falar, pela minha escolaridade, cara, sinceramente, eu acho que a pessoa ela é muito feliz em focar só nisso, né? Então diz muito mais sobre ela do que necessariamente eu mesmo. Eu também sempre fui uma pessoa que eu nunca gostei do meu nome em fofoca. Nunca gostei, porque eu sempre fui, às vezes, uma pessoa até, vamos falar no português, grossa demais, da pessoa falar e eu já falar na cara dela. Algumas coisas que talvez eu poderia ter ponderado, mas nunca pelas costas dela. Então eu nunca gostei de me envolver em fofoca. Eu ganhava muito respeito dos coordenadores quando chegavam até o ouvido deles alguém ter falado algo de mim e eu não cheguei até eles pra falar. Tipo, eu não causava, é isso que eu digo, eu não sou de chegar e causar por algo negativo. Eu não vou ser o cara que vai disseminar sementes ruins, não vai ser eu. Então, sempre que chega no ouvido de uma gestão, fulano falou isso do Amaral lá e foi feia a coisa, porque já aconteceu, né? Um caso de, tipo, explodirem comigo na frente de uma reunião e, tipo, eu não falei nada. E o gestor não tava, então eu não falei nada, deixei assim como tava e chegou até o ouvido dele e ele chegar em mim, por que tu não me falou isso aí? A gente precisa resolver. Cara, eu não quero problema, se tu quer conversar com a pessoa, conversa, se quiser reunir nós pra gente conversar. E eu não tenho dificuldade em pedir desculpa se eu errei. Eu não tenho problema em gente tentar corrigir as coisas pra se tornar um ambiente leve. Eu só fico num lugar que, cara, querem que eu esteja, eu estou servindo, tá útil, tá bom pra mim. Aí sim, se não tá, beleza, tem outro propósito, vou pro outro caminho. Não sei se isso é do Escorpião também, que é aquele cara que renasce das cinzas, ou aquele cara que tem muita ligação com a morte, ele não tem problema em romper ciclos e recomeçar o outro. Eu não tenho essa dificuldade. Eu já sou mais uma coisa assim, eu consigo ser eu mesmo, me dedicar 100% quando eu tô trabalhando com algo que eu gosto e que eu tô feliz. Se começar a acontecer situações onde eu já não estou mais feliz fazendo aquilo ali, que é uma coisa que eu gostava muito, eu já estou sentindo que o meu ciclo ele tá encerrando naquilo ali. Eu sou muito movido a desafio, eu gosto de coisas novas, eu não tenho problema de aprender a fazer as coisas. Quando eu comecei nessa vaga, eu comecei como freelancer, depois eu fui para contratado, quando eu fui contratado eu fui para um nicho que eu nunca tinha trabalhado, que era fazer a parte de planejamento dentro de tudo de insumos que ia para nós, cozinha. Eu nunca tinha trabalhado dentro de cozinha. Só que, cara, não era porque eu fui pesquisar. É isso que eu digo. Que nem o Matheus falou antes. Tu precisa se especializar. Se especializar em qualquer coisa que tu for trabalhar. Qual que é o problema das pessoas hoje? Elas querem um emprego, só que elas não têm, às vezes, nem a qualificação para aquilo ali. Né? E eu vou te dizer assim, às vezes formação não é qualificação, tá? Porque eu já trabalhei com pessoas formadas que elas não tinham a metade do conhecimento que eu tinha e eu sem formação. Porque tu aprende na prática. As experiências. E quando tu precisa daquilo ali, tu quer realmente aprender, tu vai atrás. Tanto que eu falo nas entrevistas, 70% é querer e 30% é treinável. Porque se tu quer, tu vai buscar. Hoje não existe mais desculpa, tipo, eu não sei fazer. Vamos pegar um exemplo, eu nunca tinha editado vídeo. E eu falava pro Matheus, eu não sei fazer. E, não tenho dinheiro para fazer um curso. Gente, o que tem de curso de graça, de todas as áreas, pelo menos o básico para te começar. Hoje em dia a internet ela nos disponibiliza isso. Então tudo que tu for fazer, vai atrás, faz bem feito, faz o teu espaço, porque as pessoas hoje muitas vezes elas querem algo que elas nem sabem fazer e não é o problema não saber, o problema é que elas não vão atrás a aprender. Então às vezes elas ficam querendo algo, brigando por algo que elas nem têm capacidade de fazer, automaticamente tu não tem respeito. Eu sempre falo,
Pra te falar algo com autoridade, tu precisa saber entender o que tu tá falando. Hoje eu, Pedro, quando tem alguns assuntos, até quando eu converso com o Matheus, ou algumas coisas que ele fala, eu não entro naquele assunto, porque eu não tenho autoridade de falar aquilo ali que eu não sei. Eu não gosto de falar algo que eu não sei, ou de explicar. Se eu não sei, eu vou procurar. Quando eu fiz o curso de instrutor de autoescola, eu me lembro que numa das aulas eles falavam assim, ó, não tem problema nenhum um aluno te perguntar algo e tu não saber. O problema vai ser se tu der uma resposta errada, porque tu entende que tu é o professor. E ele vai sair dali falando, não, mas o meu professor me falou isso. Agora é muito mais bonito tu falar, eu não sei te responder, mas amanhã eu te respondo. Tu vai atrás, descobre a resposta correta e passa para aquela pessoa, mas nunca passa algo sem saber. Então eu levei isso para minha vida. Eu só falo algo que eu tenho propriedade, que eu aprendi, que eu estudei. E mesmo assim, se eu tenho dúvida, eu prefiro não falar, para não passar uma informação errada. E aí é onde tu conquista o respeito das pessoas, que daí entra o que o Matheus falou. Quando o teu nome é citado, e tu é uma pessoa de postura, que tu trabalha pelo certo, é pelo certo, não vai ter dúvida contra o teu caráter, contra a tua pessoa. A não ser que a pessoa muito trouxa, né? Porque senão as pessoas vão vir falar contigo. Não esperem que o mundo faça por vocês o que vocês têm que fazer por vocês. Vocês têm que se sentir autossuficiente, vocês têm que sentir que a voz de vocês tem peso sobre as decisões, sobre as escolhas, sobre a sabedoria, né? Tu tem que mostrar sabedoria sobre o que tu tá abordando, né? Que nem o Pedro falou aqui. Cabe a vocês se conhecerem, se validarem, né? Saberem o espaço que vocês ocupam aqui. E aí sim vocês vão conseguir ser respeitados. No momento que nem vocês têm o respeito por si mesmo ou o conhecimento sobre si, vocês vão exigir que outras pessoas façam isso. Vocês têm que se sentir qualificados. Então, assim, se o lugar não tá legal para vocês, ou se tentem outra área, tentem outro modo, vocês têm que se conhecer, né? Tem muito mais a ver com vocês do que com a própria empresa, como a gente estava falando aqui. É difícil arrumar emprego? Mas depende de onde vocês querem e o que vocês estão fazendo para isso acontecer. Tem para vários lugares hoje em dia, vocês podem trabalhar em diversas áreas, que, graças a Deus, o avanço da tecnologia aí tá facilitando a gente ser quem a gente quer ser, sabe? Eu levo mais pro lado otimista, sabe? Eu sei que eu poderia estar aqui falando sobre as pautas de quantas pessoas estão desempregadas por ser da comunidade, mas também posso estar aqui falando sobre quantas pessoas se superaram na vida. Hoje são grandes nomes aí, de grande referência na nossa comunidade e que abrem portas para nós. E assim, ó, pessoal, não tem como vocês quererem respeito se tu tá no meio de fofoca, se no teu tempo vago que tu poderia estar fazendo algo, estudando, fazendo algo para melhorar, para sair daquela situação que tu tá, ou tem alguma disponibilidade de crescer dentro da empresa, estudar pro cargo que vai abrir, tu está lá, metido em fofoca, falando mal dos teus colegas, sendo a pessoa que chega, ninguém gosta de trabalhar contigo, porque tu é grosso, tu é estúpido. Eu sempre gosto de falar muito com a minha equipe quando acontece alguma coisa. Ninguém tá aqui pra ser amigo de ninguém. Se fizerem amizade, beleza, é um ponto a mais, é um bônus a mais, mas respeito tem que ter por todo mundo. Então não é porque eu sei que a gente tem dias ruins, tá? Mas tu respondeu, tu foi grosso todos os dias com o teu colega, tu se acha no direito, porque tu sabe mais que ele começou a tu tratar ele mal, isso não vai te levar a lugar nenhum. Então tu precisa tratar as pessoas, tu precisa buscar o teu lugar e o teu respeito, acredito que independente da tua opção sexual. Mas como a gente já sabe que, querendo ou não, em algumas coisas é mais difícil pra gente, eu acredito que a nossa postura ela tem que ser maior ainda. Hoje eu vendo dentro do lugar, tipo, teve uma pessoa que ela foi demitida da empresa que eu trabalho hoje, e no final das contas ela quis alegar que foi pela sexualidade dela. Nunca foi. Isso eu posso falar assim, porque, tipo, de todas as coisas que acontecem dentro dessa empresa, tem uma coisa que nunca teve, foi isso. Nunca teve de nenhuma parte, e a gente via como as pessoas... Daí o que essa pessoa pegou? Brincadeiras do grupo, de figurinhas, e usou isso como tivesse sido uma discriminação contra ela. Isso é muito ruim, porque aí são... Eu não sei como é que entra isso, mas às vezes são essas pessoas que agem de má fé e tratam isso, que acabam deixando o fardo pra gente mais pesado. O problema maior é que a gente precisa entender que cada cabeça tem um pensamento. Cada cabeça é uma diversidade de enxergar a realidade diferente. E que nem a gente tá falando, a pessoa tem esse tipo de pensamento, mas na cabeça dela, realmente foi uma discriminação. Na cabeça dela, o mundo dela, ele já tá voltado a buscar ser isso. Ela tá no instinto de defesa dela.
porque talvez ela passou por uma discriminação muito grande em algum lugar, por não aceitar ela do jeito que ela era, então ela ligou isso sempre como um alerta. O sistema nervoso dela já liga como um alerta de tipo assim, ó, estão te excluindo por tu ser de uma determinada atitude diferente. E aí é complicado, porque são pessoas diferentes e ela precisa de uma maturidade e a vida vai bater nela até ela aprender a focar nas escolhas dela melhor. Eu acredito que a gente vai passar por muitas pessoas tirando a nossa validade de identidade e cabe a nós saber quem somos. A gente fala e bate na tecla muito aqui, e eu bato muito nisso. Se tu souber quem tu é, se tu souber do teu poder, se tu souber da tua individualidade, se tu souber que tu é um cara criador de toda a realidade que tu vive, cara, eu posso ser o que eu quiser. Hoje eu sou barbeiro porque eu quero ser barbeiro. Pra mim tá cômodo. Cara, eu já tenho a experiência, eu tenho cliente, isso me dá o dinheiro que eu preciso pra me pagar minhas contas, tem propósito, então tá tudo show. Mas eu estou barbeiro, eu não sou barbeiro. Eu sou o que eu quiser ser. Eu já fui militar, né? Já fui segurança, eu já fui atendente de telemarketing, estou sendo barbeiro. Quem sabe no futuro outra coisa. E a minha mente tá sempre assim, ó, o que eu quiser ser. Eu não me limito a uma coisa só, não. E assim, ó, não fiquem num lugar reclamando daquele lugar. Não tá bom aquilo ali, busca, tem. Que o Matheus disse, tu pode ser o que tu quiser ser. Só que o que acontece? Às vezes as pessoas, elas estão infelizes em algo, elas só ficam ali reclamando. Mas o que tu tá fazendo pra sair daí? Tu pode sair daí. Como o Matheus falou, tu pode ser o que tu quiser ser, só que tu vai ter que... Vai doer. Tu vai ter que estudar. Tu vai ter que sacrificar teu tempo. Tu vai ter que fazer outro. Só que às vezes as pessoas, elas querem algo sem sacrificar nada. E eu acredito que na vida não existe crescimento sem tu sacrificar algo. Sem tu ter que... Se eu quero mais, eu vou ter que perder horas de sono, eu vou ter que estudar, eu vou ter que... O tempo de diversão vai ter que... Só que assim, é por momentos, às vezes. Não é que o resto da tua vida vai ter que ser assim. Sim. A única coisa que eu entendi é que o resto da vida vai ser treinar, né? Isso eu entendi que não vai existir uma pausa. Na academia vai ser e nós tomar nossa testosterona. Isso daí vai ser pro resto da vida. Mas não fiquem lamentando sem ir atrás. Entendam que toda evolução vai ter uma dor. Algo a gente vai ter que sacrificar pra sair daquilo ali. Pro novo surgir tem que morrer o antigo. Exatamente. E o que eu quero dizer é que de todos os meus trabalhos mesmo, a gente simplificou aqui, porque a gente já trabalhou em bastante coisa, né, Matheus? Sim. Mas simplificando com cada um deles, mesmo que a gente trabalhou em momentos, em lugares que a gente já sabia que não era pra gente aquilo ali, a gente aprendeu algo. Nos preparou pro próximo, é que nem relacionamento. A gente estava ali, se sentiu desconfortável, quero mais. Estudava e ia atrás de mais. Então a gente entende que cada lugar a gente aprende. E até quando a gente está num lugar ruim, tu aprende. No relacionamento não é assim, não tá bom, tem que achar outro. Não é assim. Calma, não leva tudo no 8 ou 80. Mas é isso mesmo, cara. Acho que é isso. Mas o que eu quero finalizar dizendo tudo que a gente se propõe a fazer e fazer bem feito e vai atrás daquilo ali, a gente consegue. Então, e com cada emprego Sejam que a gente verdadeiros. teve, cada emprego que a gente teve, mesmo que não satisfeito, a gente aprendeu algo, né? O que não ser ou o que não fazer. Então isso é muito importante. Levem essa bagagem, se posicionem com respeito com as pessoas que... Que loucura, são homens aqui de mais de 30 anos, né? Que tem gente ainda mais experiente que nós, tem gente menos experiente que nós, e tudo que a gente fala aqui são experiências da vida. Tudo que a gente fala aqui é um entendimento do que a gente passou. E talvez tu tá passando pela mesma coisa, ou talvez tu tenha uma situação diferente, um ponto de vista diferente de ver a vida. E assim, aqui a gente tem um conteúdo, tem um canal justamente para mostrar para vocês que, poxa, cada um pensa de uma forma diferente, né? E tá tudo certo. E a diversidade é essa aí. E o emprego tem para todo mundo. Vamos trabalhar. É isso aí, pessoal. Então se inscreva no canal, ative o sininho, segue a gente lá nas nossas redes sociais. Então a gente tá postando todo domingo às 19 horas vídeos no YouTube e tentando postar algumas coisas que estão completas no YouTube e algumas coisas lá no Instagram. Fechou? Fechou? Diante do espelho?